Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Peguei até um susto. Já disse que era agora. Disse, pastor, não vai subir não. Mas amém, irmãos. Mais uma vez, quero agradecer a Deus a oportunidade a qual nós temos de ministrar a palavra do Senhor, fazer menção dela e glorificar seja o nome do Senhor. Amém? Abra a Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 5. Amém? A tradução que eu uso está escrita assim: E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomando Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. Ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha. Aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar ao qual Deus lhe dissera, e edificou ali um altar, e pôs em ordem a lenha no altar, e amarrou Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar acima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a mão sobre o teu moço, e não lhe faça nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus, e não me negaste o teu único filho. Amém? Podemos assentar? A passagem lida do livro de Gênesis, o início, é bem provável que todos já conheçam a história de Abrão. Abrão habitava na terra de Ur de Caldeus e era um diferente no meio de muitos normais, a qual não se dobrava a deuses estranhos de madeira, de pedra, de cera, a qual não prestava culto a ídolos. E Deus, olhando do céu, viu aquele homem diferente no meio daquele povo. Ele deu um grande chamado, deu uma ordem para que ele seguisse para um lugar onde ele iria mostrar aonde seria a sua habitação. E Abraão, pela fé, peregrinou e obedeceu a ordem do nosso Senhor, o nosso Deus. E seguindo por uma terra distante e estranha, a qual até ele mesmo não conhecia, foi habitar em Manres dos Carvalhais. E por lá passou uma grande temporada da sua vida e veio a seca, pelo fato de ser pouco desértico a situação onde ele estava. Teve que peregrinar para alguns outros cantos. Até chegar a essa parte, ao filho da promessa, se ocorreu muita coisa. Abraão faz uma aliança com Deus no capítulo 17, a circuncisão, se torna circuncidado na presença de Deus, aliançado. Inicia-se a aliança da patriarcal, pela qual ele foi o primeiro. E Deus lhe deu uma grande promessa e disse que dele viria um grande povo, que não seria capaz nem de contar como as estrelas dos céus. E parte dessa promessa é esse filho ao qual o Senhor deu uma ordem a ele. Chegando a certa idade, Isaque, Deus olhou para ele e disse: será que Abraão ainda está me adorando? Ou está adorando a sua bênção?
Aí faz uma prova com ele. Nada mais para que ele viesse a ser aprovado diante de Deus. Deus dá uma ordem, pega o teu filho, ajeita a lenha, pega a brasa, e eu vou te mostrar onde tu vai sacrificar teu filho. Abraão, sem hesitar, pega seu filho e vai, com 2 servos de sua casa. Chegando no local, é essa passagem. Ele diz para os 2 moços que foram junto com ele, 2 servos: ficai-vos aqui, porque eu vou ali com o moço, com o menino, com o mancebo, o jovem, e provavelmente já tinha seus 30 anos de idade, e segue para o Monte Moriá. Chegando lá, Isaac passou a vida inteira observando Abraão, porque Abraão, ele tinha um grande costume: em qualquer cidade que ele chegava, em qualquer canto que ele fosse habitar, lá ele fazia um altar, feito de pedras não lavradas por mão de homens. Fazia-se um altar e sacrificava constantemente. E Isaac, acostumado a ver o sacrifício de seu pai, chega ali, lá em cima, ele olha e diz assim: meu Deus, até agora ele não sabia qual era o propósito daquela viagem, que tinha durado 3 dias de estrada. E ele para, olha e fala assim: pai meu pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, cadê o cordeiro? O que nós vamos sacrificar? Eu acho que esse dia foi um dia das perguntas mais difíceis que foi feito para Abraão. Eu acho não, eu tenho certeza. E Abraão olhar para o seu filho, talvez com o olho choroso, dizer: meu filho, Deus proverá um cordeiro para si. O interessante, e no versículo 5 ele diz que ele vai ali adorar o Senhor e ele vai retornar. E ele fala com uma tão certeza, bem ávida, se nós formos prestar atenção na leitura do capítulo, você vai ver que ele já sabia o que iria acontecer. Sabia ou não sabia, irmão Dé? Sabia. A trajetória de Abraão é muito interessante. No capítulo 18 você vai ver que após ele ter feito aliança com Deus, ele está enfermo à porta de sua tenda, descansando. E a palavra de Deus vai dizer que ele está cabisbaixo, quer dizer, ele não está bem. E quando ele levanta a vista, ele olha e vê 3 homens caminhando em sua direção. Na mesma hora ele se levanta, ele dá um pulo, ele dá um salto, ele corre em direção daqueles moços e diz: se achei graça diante de ti, não passai do teu servo antes que você coma alguma coisa. Fique aqui, embaixo dessa árvore, na sombra. Ei, meu servo, pega ali água para ele lavar os pés, ele está vindo no deserto. Água é sinônimo de riqueza no Oriente. Chama a mulher, pega um punhado de farinha bem bom, faz uns pão bem bonito, mata lá um bicho lá, vamos fazer um negócio aqui para esses homens aqui que eles vão comer, eles vão ser bem recebidos. Nenhum momento ele hesitou, ele conhecia a presença daquele que ele estava, aquele a qual teria ido visitar. No Antigo Testamento, todavia, quando Deus aparecia a um homem, era se dado o nome de teofania, e ali ele já tinha a ciência, ele já tinha um conhecimento através do seu espírito, que era Deus que o visitara. Neste instante aqui também, do capítulo 22, não é diferente. Ele passou 3 dias de viagem. Quantos dias? 3 dias. Ele foi para o Monte Moriá, aonde hoje é situado o templo, ao mesmo tempo que foi construído para Salomão. Salomão construiu para a adoração do povo.
E hoje lá há uma mesquita, porque o templo foi derrubado depois das guerras que teve. E hoje há uma mesquita, era naquele local. Ele sabia, porque através do seu espírito, ele já tinha enxergado pelos olhos da fé, que Isaac não seria sacrificado. Como assim, irmão? Como é que o senhor sabe? A palavra nos ensina. A palavra nos mostra, lá em João 8:58, lê para nós aí, Eni, por favor. João 8:58. Isso. O anterior ele disse que Jesus se alegrou, Abraão se alegrou que viu o dia dele, né? (57? 56, né? Em João 8:56, Jesus dá uma deixa. Abraão se alegrou por ver o meu dia. Quantos dias ele estava caminhando? Quantos dias Jesus passou? Abraão, pelos olhos da fé, ele enxergou o dia que Jesus foi crucificado. E aquele dia a qual ele ia sacrificar o seu filho, seria uma simbologia do que iria acontecer com Jesus, para que nós pudéssemos ter redenção. Há quase 5.000 anos atrás, Abraão viu o que iria acontecer há cerca de 2.000 e alguns anos. Pela fé, ele foi justificado. Pela fé, ele teve uma vida e uma promessa a qual Deus cumpriu em sua vida. Pela fé, ele alcançou inúmeras vitórias. Em tudo enquanto Abraão fez, ele foi bem sucedido. Ele resgatou o seu sobrinho com 300 homens, venceu 5 reis. A Bíblia não vai citar o tamanho desse exército, mas para você ver uma coalizão de 5 reis, o negócio foi feio. E não era mérito de Abraão, não era porque ele era muito santo, não era porque ele era forte, não era porque ele era grande, mas sim que aquele que está no céu, aquele que é o nosso Senhor, era o Senhor dele. A fé que havia em Abraão era uma coisa esplêndida. Imagine você no meio da sua parentela, vivendo desde a sua infância, a sua meninice. Você escuta uma voz que você não sabe de onde veio, lhe dando uma ordem: pega as tuas coisas. Eu ia falar a coisa errada. Pega as tuas coisas e vai para uma terra para onde eu te mostrarei. Tu iria? Seja sincero, irmão. Você iria? Mas Abraão foi. E a expressão a qual nós lemos aqui, o anjo do Senhor bradou. Toda vez que você vê no Antigo Testamento aquele prefixo, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, é o próprio Cristo que está falando, o Filho de Deus. Esta expressão usada, o anjo do Senhor, é o próprio Cristo, que bradou e disse: Abraão, para, eu sei que tu vai passar o cerol mesmo no menino, tu vai imolar, porque eu sei que tu não hesitou, eu vi no teu coração, eu sei que a tua fé é bastante grande, para que tu venha fazer até isso mesmo, porque a palavra vai dizer que era o único filho que ele amava. Ele tinha Ismael,
Ele teve Ismael, mas ele não o amou como tanto ele amou Isaac. Assim mesmo, Deus lá no céu não teve nenhum outro filho, a não ser Jesus. Como um leitor da Bíblia, muitas vezes a gente pega se pensando, como é que foi a cena que Deus olhou e disse: meu filho, vai lá que o negócio é o seguinte, vai ter que se cumprir lá o Gênesis 3,15, tu vai morrer lá pelo povo. Deus olhando, sabendo que tudo que Jesus ia passar nessa terra, meu Deus, passar pela mão da gente, nós o ser humano, um bicho velho bruto, que não tem pena nem de si mesmo. E Deus sabendo toda a afronta, toda a humilhação que Jesus teria que passar, e Jesus também sabendo o que ele iria passar. Você já parou para pensar, irmão? O sofrimento que foi Jesus naquele local, da hora que ele foi pego de madrugada, até a hora que ele expirou, bradou e entregou o Espírito. Meu Deus. Fazer igual a expressão do homem muito sábio, dizer: esse Deus não é gente não, né? Cara, e hoje pela fé que nós temos, a fé que nos arrastou, nos trouxe para cá, para que nós pudéssemos ter a chance de sermos cotados, escrito no livro da vida, já era para nós estar virando pirueta e dando glória. Sabe, irmão, a gente não tinha nenhuma chance. Nós somos o povo distante que Isaías diz que é honrar a Deus, não só de lábios, mas de coração, de espírito. Porque o judeu, a salvação já era dele. O judeu é a menina dos olhos do Senhor. Ele já tem por direito, através de Abraão, a salvação. Nós não, irmão. Nós somos o primo do primo do primo do primo do primo do primo que sumiu aí dos primos. Nós somos tão distantes que eu acho que ele nem sabia que nós existíamos. Mas por meio de Cristo, por meio do sangue que verteu naquela cruz, por meio do sacrifício vicário, nós temos a chance. É muito bom olhar para a plateia e ver jovens sentados dentro de uma igreja. Porque, cara, de vez em quando lá em casa a gente conversa, eu e minha esposa, assim, por que a gente não cresceu dentro da igreja, né? Por que a gente não teve pais cristãos? Porque talvez nós teríamos feito muito mais por Cristo. Nós teríamos uma chance maior de ser maior no reino. E a palavra diz que maior no reino dos céus é aquele que serve. E é tão bom olhar, ver um monte de jovem que ainda pode fazer muito nessa obra, dar seguimento nesse ministério, crescer em fé, crescer em palavra, crescer em sabedoria. Cara, a gente pega para ler isso daqui, ó, isso aqui é um universo. Nós vamos passar o resto da nossa vida estudando a Bíblia e não vamos conhecer nem a metade dos mistérios que ela tem para nós. É bem ousado falar que Abraão viu o dia de Jesus. Mas se nós formos analisar a vida de Abraão, cara, ele era muito louco. Foi o patriarca mais top. Eu falo para minha esposa lá em casa, eu digo, cara, esses homens que tinham intimidade com Deus, eles eram muito ousados. Abraão, no capítulo 19, ele intercede por Ló e fala bem assim: Senhor, se tivesse 50 justos lá em Sodoma e Gomorra lá, o Senhor ia matar todo mundo? Olha o diálogo dele com Deus.
Aí Deus olha para ele e fala bem assim: por amor dos 50 eu não mataria não, Abraão. Ele falou: Senhor, eu vou ser mais ousado. Senhor, me perdoe, mas se tivesse 45, pelo amor dos 45, aí ele vai baixando, até ele chegar no 1, que ele queria falar de Ló. Se você olhar Moisés, quando ele sobe para o monte para receber a lei, que ele desce, que ele olha aquele povo todo corrompido, adorando um bezerro de ouro, ele está com a lei aqui, ela vai começar a imperar. Porque muita gente diz que a lei vem desde o início, não vem. O que imperava era a graça. Quando a lei foi instaurada, entregada a Moisés, ele vem descendo, ele olha o povo todo adorando um bezerro de ouro. O que ele faz? Ele lança a lei para que a graça continuasse imperando, para que aquele povo não fosse fulminado. Ousadia. Elias fala mediante a palavra dele que não vai chover. Ele nem falou em nome de Jesus, não. Ele nem falou em nome de Deus. Ele disse: mediante a minha palavra. Ousadia. Os homens de Deus, chegados em Deus, elas sempre foram muito ousados. Mas porque eles sabiam quem eles eram em Deus. Eles sabiam que a fé deles era maior do que o grão de mostarda. Eles sabiam até onde eles podiam ir na presença de Deus. Que essa geração, que a nossa geração seja uma geração ousada. Eu oro para que a igreja da nossa geração marque, que se Jesus não voltar até a próxima geração assumir, que os que vierem vão dizer assim: rapaz, passou uma geração aqui no passado que foi ousada. Nós oramos para que hoje a igreja seja diferenciada, mas para nós alcançarmos isso, o nosso nível de fé tem que se elevar. A nossa vida com Deus tem que melhorar. A nossa fome pela palavra, ela tem que ser insaciável. Abraão conhecia todos os princípios, sem ninguém ter falado nada para ele. Ninguém, vírgula. Ele conversava diretamente com Deus. Ele o recebia em sua casa para ser discipulado. E nós hoje temos tudo escrito aqui, ó. Tá tudinho aqui. Ah, eu quero saber de casamento. Aqui. Ah, eu quero saber do meu trabalho secular. Tá lá. Ah, eu quero saber de riqueza. Tá lá. Tudo que você quiser tem. Mas se esse livro aqui, ele for no nosso rack, na nossa escrivania, no nosso quarto só decoração, nós vamos ser só mais uma geração que está passando. Nós só vamos ser mais uns que vão viver uma vida inteira sentado numa cadeira, contando a história daqueles que se passaram. Contar a história é bom, irmão, mas é melhor se contar a nossa história, né? Antigamente os homens morriam em guerra para que o nome deles fosse lembrado há séculos. Façamos nós assim também. Nós venhamos guerrear até que nosso nome seja lembrado há séculos. O soldado, em meio à guerra, muitas vezes ele não morria nem da espada atravessando ele. Irmão? Existiam homens valentes na Bíblia que muitas vezes não foram nem atravessados pela espada,
Quando eles saíam para guerrear, eles passavam de anos na guerra. Anos. E eles não tinham tempo de tomar banho. E toda vez que ele feria alguém, o sangue melava ele, e o sangue entrava na couraça a qual o protegia. E aquele sangue ele apodrecia. Chegava até dar bicho. E quando ele arrancava a couraça, estava cheio de bicho por debaixo, ele já tinha sofrido uma infecção. E essa era a razão da sua morte. Vocês sabiam disso não, né? Homens corajosos que pelejaram e lutaram, que buscaram um objetivo. Que a nossa geração e a geração após nós possam receber esse legado. Ainda existem muitos homens de Deus que oram pela presença de Deus, que leiam a Bíblia incessantemente para trazer um pão quentinho. Um pão quentinho. Quem gosta de pão quentinho aqui? Meu Deus, passado uma manteiga, chega, chora. Para trazer um pão quentinho. Nós que assumimos a tribuna para servir vocês, muitas vezes é isso que nós fazemos. Lutamos, buscamos para que nós possamos servir. Abraão, o homem justificado pela fé, está lá em Hebreus 11. Ele sabia que não ia morrer aquele dia, mas se fosse necessário, ele o faria, só para obedecer o Deus ao qual ele servia. Sabe, é um nível, uma profundidade, a qual não sei se muitos de nós poderiam fazer isso. É quase certeza que muitos não teriam coragem de matar um filho por ordem de Deus. Esses dias eu estava comentando que a perseguição da igreja neste século está se iniciando. Falei até para uma irmã ali fora, falei, ó irmã, se tiver que morrer por Cristo, tu morre. Tu morre porque a passagem é garantida. No livro dos Mártires, tem um homem, um bispo, chamado por nome de Inácio. No capítulo 18 de Mateus, ele é citado. Jesus pega uma criança, coloca em seu colo e diz assim, está vendo essa criança? Aquele que receber em meu nome, recebe a mim. Aquela criança que ele coloca no colo era Inácio. Aquela criança cresce e vira bispo da Antioquia. E quando ele já tinha 100 anos de idade, o imperador manda prender ele, porque ele estava evangelizando. E ele é lançado no Coliseu para que os leões comam ele. Quando ele chega lá, ele tinha tanta presença de Deus que o leão fazia era rosnar e passar assim a cabeça na perna dele, não tem? Lambia os pés dele. E disse, esse leão não vai me comer não. Aí ele vai para a cela dele de noite e diz assim, Deus, eu não tenho sido perfeito em tua obra. Permita-me que eu morra pela tua obra. Permite amanhã, Senhor, que aquele leão me coma, que eu quero morrer por ti, Jesus. Meu Deus, quem tem coragem de fazer essa oração? E assim como ele orou, no outro dia Deus concedeu a vontade de seu coração. Ele fala que a vida dele cristã se concluiu e foi perfeita quando ele morreu por Cristo. Está aqui, Mateus 6. Aquele que morrer por amor de mim, Jesus fala. Então, a perseguição da igreja está se iniciando. Daqui eu acho que há 33 dias vai vigorar uma lei que não se pode mais falar de Cristo nas redes sociais, que não se pode fazer menção em alta voz. E nós nem estamos ligados nessa fita. Os mais jovens, até mesmo eu que ainda sou jovem eu. Nós podemos ainda presenciar uma perseguição mais voraz.
E talvez até muitos de nós vamos ter que morrer por Cristo. E eu já estou me preparando. Porque se chegar o dia, eu sei que a minha passagem vai ser garantida. Eu vou falar, eu amo Jesus, me mata que eu me amo Jesus. Eu amo Jesus. Já pensou você ter a chance de morrer por Cristo? No capítulo 5 de Romanos, ele diz assim, nós nos gloriamos nas nossas... Vamos ler? Romanos 5, nas nossas tribulações. 5:3. E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele diz: nós nos gloriamos na tribulação. Talvez se nós mudássemos aí, nós poderíamos dizer: nós nos gloriamos na perseguição, porque nós sabemos que é a passagem de ida direto para o céu. Que nós possamos entender e ter a fé necessária, que se Deus der uma ordem, assim como foi dada para Abraão, nós possamos executar ela. E se chegar o dia, a hora, não hesite. Porque talvez se você hesitar, você vai para o inferno e não vai, nós vamos lhe matar do mesmo jeito se você negar Jesus. Porque eles não estão querendo te dar o passe livre, eles querem te matar mesmo, não tem boca. Eles querem humilhar o povo cristão. Eles querem mostrar poder sobre a igreja. Mas eles não têm poder sobre a igreja, porque o nosso reino não é dessa terra. O reino que nós iremos habitar chega nem aos pés dessa terra. Amém, irmãos? E Abraão foi um cara muito top. Eu gosto de falar de Abraão. Eu tiro, por exemplo, Abraão em muitas coisas. E que nós possamos amar a palavra com intento, de podermos ligar o Antigo Testamento no Novo, porque eles se conectam, eles se confirmam. O Antigo e o Novo se confirmam, eles se conectam, eles entrelaçam. Só basta você ler atentamente, examinar as palavras, se apresentar como uma ovelha provada, que manuseia bem a palavra. Enquanto há tempo. Enquanto nós podemos ter isso daqui, ó. Enquanto nós podemos estar sentadinho aí. Enquanto essa central estiver funcionando. Enquanto ainda tiver um microfone para nós não ficar rouco, gritando, pregando a palavra. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que eu quero trazer hoje. Falando sobre fé. Nada mais como um referencial maior da Bíblia. Abraão. Eu ia pensar também se eu tinha coragem de deixar minha parentela. Tinha coragem? Deixar a tua parentela e ir para um lugar distante só pela fé? A fé, irmãos, é o que agrada a Deus. Muita coisa que é falada e é feita, aos nossos olhos humanos não tem entendimento nenhum. O que esse cara está falando? O que esse cara está fazendo? Mas se nós botarmos um pouquinho de fé e procurar entender os princípios que são feitos, aquelas ações, grandes coisas nós iremos entender. Amém? Se coloque sobre os seus pés. Aqui eu ensino.